Bora aqui para as dúvidas? Vamos lá. A Leidiane me perguntando aqui, Ju, quando meu filho mama, faz um barulho estranho na barriguinha dele, como se tivesse totalmente vazia e caindo líquido. O que pode ser? Ele tem refluxo. E usa medicação. Mama Neokate tem 4 meses. Muito característico do refluxo isso. Muito característico, dá esses barulhos, parece um ar, né? Parece um estômago roncando de fome às vezes, né? Um borbulhar ali. Muito característico do refluxo. Lembrando, gente, que o refluxo, ele pode ser sintoma da alergia e pode ter a doença do refluxo. A criança pode ter a doença do refluxo, a criança pode ter a doença do refluxo e a alergia, e a criança pode ter a doença do refluxo como sintoma da alergia, tá? Tem essas 3 possibilidades. A gente tem que avaliar caso a caso o que é um, o que é outro, né? O médico vai fazer esse diagnóstico. Agora, vocês vão perguntar assim, ai, Juliana, mas como eu vou saber se a doença do refluxo é só sintoma da alergia ou se ele tem as 2 coisas? Quando a gente fizer todos os cuidados diários e a dieta com perfeição, os sintomas estabilizarem os outros sintomas e o refluxo ainda continuar. Geralmente tem uma leve melhora, até respondi isso hoje lá no grupo. O refluxo geralmente tem uma leve melhora, mas ele não melhora totalmente. Então, nesses casos, né, sempre é imprescindível fazer acompanhamento médico, mas nesse caso específico, aí tem que fazer o tratamento do refluxo com medicamento. O médico vai analisar e vai orientar qual é o melhor medicamento, a dosagem, por quanto tempo, isso tudo o médico tem que analisar, tá, gente? Por favor, não vão ficar escutando aí nos grupos, o meu filho toma esse medicamento, toma esse, e da sua cabeça dá pro seu filho não. Isso é um risco imenso, imenso. Até porque tem um tipo de medicamento que era muito usado aí para o refluxo, que tem a substância ranitidina, que está suspensa, né? A distribuição dela e a comercialização dela está suspensa pela Anvisa. Muito cuidado com isso, tá, gente? A gente tem que ficar atento a todas as notícias aí. Tem esse medicamento muito utilizado, então dê uma olhada lá se o seu filho usa medicamento para refluxo. Pega a caixinha, leia a bula, olha se tem ranitidina. Se tiver, não é para suspender. A Juliana falou, vou suspender. Não estou falando isso. A minha indicação é: entre em contato com o seu médico, com a sua médica e converse sobre o assunto antes, tá bom? Fala assim, olha, parece que esse medicamento aqui, essa substância tá suspensa pela Anvisa, e agora? É isso mesmo? O que a gente faz? A gente troca, tá bom? Sempre, gente, muito cuidado. Não vai fazer dieta de restrição sem nutricionista, não vai tomar remédio sem médico. As chances de fazer uma belíssima caca são enormes, tá? Dieta de restrição sem acompanhamento tem efeito colateral. O efeito colateral pode ser grave, deficiência nutricional. Na criança, mais grave ainda, porque a criança precisa de nutrientes para crescer e desenvolver. Ela cresce e desenvolve muito rápido. Então, qualquer carência nutricional ali pode levar a uma deficiência grave na criança. Vai levar a consequências graves de saúde. Muito cuidado com isso. Mãe que amamenta está em dieta de restrição também. A necessidade de nutrientes, a necessidade calórica que a mãe tem para amamentar, gente, é gigantesca. A mãe, nesse momento da vida dela, tem que estar muito bem nutrida, muito bem orientada, com a dieta muito equilibrada, para não ter deficiência nutricional. Para a mãe, aleitamento de deficiência nutricional é isso aqui. Aí vem uma dieta de restrição. Tira isso, tira aquilo, começa a tirar um monte de coisas, é pedir para ter carência nutricional, é pedir para ter maior risco para depressão, é pedir para a unha e cabelo cair, é pedir para ter dor no corpo e dor de cabeça o dia inteiro, é pedir para o leite diminuir. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Orientação, gente, orientação, orientação. Né? Os profissionais estudam aí anos, experiência no campo de batalha, vamos dizer assim. Tem que agregar. Logicamente, como em todas as profissões, existem os bons e os maus profissionais, os que vão bater com você ou não, vão conseguir te ajudar naquele momento ou não. Isso não quer dizer, às vezes, até que o profissional seja ruim, mas por alguma questão ou outra,
não foi legal daquela forma. Acontece, gente, coisas acontecem, né? Eu também tenho os meus maus dias, enfim, né? Quando eu atendi em consultório, poderia ter um dia ali não dormi bem, ou estava virada mesmo. Às vezes é uma fala que a gente faz assim que principalmente, né, em nós mães já fragilizadas pela questão ali da alergia, aquilo bate atravessado, não foi legal, né? Não foi legal, né? Todo mundo é humano, todo mundo erra. Eu acho que também a gente tem sempre que dar a oportunidade de deixar isso claro para outra pessoa. Olha, não gostei, foi assim, foi assado, faltou informação. Sabe o que eu percebo muito que acontece? E já fiz isso algumas vezes, tá? Já fiz, estou falando porque tô junto aí com vocês no mesmo barco, né? Já fiz. Inclusive, quando eu recebi o diagnóstico de APLV do meu filho, de alergia à proteína do leite de vaca, eu saí me desnorteou tanto, eu fiquei tão baratinada que eu não consegui fazer as perguntas que eu queria fazer. Na verdade, naquela época eu acho que eu nem sabia fazer as perguntas que eu deveria fazer. Mas eu fico vendo, vocês ficam assim, Ju isso, Ju aquilo, a nutricionista prescreveu isso, a dieta tá assim, assim, assado, tirou isso e aquilo, mandou fazer isso, esse exame aquele outro, é isso mesmo e tal. Mas por que isso? Eu acho que quando a gente não entende o porquê, a gente não dá segurança, né? Assim, eu sempre procuro ao máximo para as minhas alunas falar, explicar o porquê, né? É a base da gente se sentir mais segura e inclusive entender e argumentar com o profissional. Será que é isso mesmo? Não tem uma forma melhor? Né? Sempre o trabalho que eu faço com as minhas alunas. Eu quero que elas entendam de alergia mais do que eu. Me questiona mesmo. Questione os outros profissionais que estão aí fazendo atendimento. A gente não pode ir para esse tratamento com uma venda nos olhos. Isso é muito arriscado. Agora, gente, perguntem as coisas. Né? Se a explicação não foi suficiente para você, a pessoa acelerou ali na consulta, peraí, não, me explica, mas por quê? Por que aquilo outro? Agora, se o profissional não quer explicar, não sabe, não tem tempo, enfim, aí também troca, né? Troca. Acho que na vida a gente sempre tem que procurar a melhor opção pra gente. Se a informação não está chegando para você de forma clara, com uma linguagem clara, acessível, de forma prática, né? Porque como eu sempre digo aqui, tire leite e derivados da dieta, quem dera essa frasezinha linda, maravilhosa, resolvesse todos os problemas dos nossos filhos e os nossos, quem dera. E a gente, né, na medida que a gente emerge nesse mundo das alergias, a gente consegue ver que isso é só a camada superficial ali, a coisa é tão mais profunda, tem tantas camadas de informação, né? Então não fiquem aí na marolinha, entende? Se vocês ficarem na camada superficial, gente, o caminho até a cura vai ser penoso, vai ser dolorido, e vários tombos, e o tombo que mais machuca na gente é quando quem cai primeiro é o filho, né? É ou não é? Tô falando alguma besteira aqui, se alguma mãe não concordar comigo, diz aí. Eu sempre falo que eu aprendi, depois de ser mãe, qual é a maior dor que eu senti, né? Eu vivi isso, eu entendi que a maior dor para um ser humano é ver um filho sofrer e a maior alegria é ver um filho bem, feliz, alegre, se desenvolvendo, conquistando as coisas, aprendendo, né? A cada conquista deles, nossa, é um significado assim surreal. E é isso, né? A gente não pode deixar com que essa superficialidade do entendimento da alergia, do nível de informação que você recebe, te faça aí ao longo dessa jornada cair essa quantidade de vezes e machucar, né? Eu falei lá um pouquinho lá na aula, um pouquinho não, eu falei muito na aula 2 da Semana PLV e vou resumir aqui para vocês. Né? Essa jornada não é fácil. Falar que é fácil, se alguma mãe de alérgico, né? Se tiver alguém aqui, gente, por favor, fala assim, ah não, Juliana, para mim foi bem tranquilo, foi tudo bem. Passei assim, de forma tranquila, não fiquei traumatizada, se viesse um outro filho alérgico, estava tudo bem, por favor, me digam aqui, mas assim,
eu me estrumbiquei no começo da caminhada com meu filho nesse mundo das alergias. E o que eu percebo hoje, né, com tudo que eu estudo, a minha vivência, o conhecimento com os meus pacientes, é que dá para ser mais leve, dá para ser mais seguro. Falar que é o paraíso, mil maravilhas, não é, gente, porque é alguma coisa que tá acontecendo ali com os nossos filhos. Talvez se fosse com a gente, sabe? É tudo mais digerível, mais fácil. Quando a gente passa mal, a gente já não sofre tanto, né? Quando é o filho passando mal, a gente não pensa até às vezes, por mais que seja um pensamento que não é certo, ai, queria tanto que passasse para mim. Quantas vezes eu rezei e pedi, passa essa alergia para mim, passa essa alergia para mim, deixa eu sofrer o que ele está sofrendo, deixa eu passar pelo que ele está passando, como se isso, né, fosse possível, mas não foi. Mas com a informação certa, na hora certa, que tem isso também, com a rapidez que você precisa, para que você não fique lá unite, salame mingue, vou por esse caminho, escolhi você e ver o que dá. Já fiz isso, sabe? Assim, vamos ver para onde que o vento está soprando? Já fiz. Teve hora no momento ali no tratamento do João Arthur que eu não sabia o que fazer. Tentei conseguir informação, não consegui, com os profissionais que estavam fazendo o nosso atendimento na época. Alguma coisa eu tinha que fazer, eu tentei. A maioria das vezes deu errado. Até eu conseguir entender o que dava certo. Então ele sofreu, eu sofri também demais, a minha família demais sofreu e ficaram traumas, né? Então é isso. Vamos aqui a pergunta da Drica. Ju, tudo bem? Estamos fazendo TPO. Ontem eu ofereci purê. Hoje saiu um pouquinho de muco nas fezes. Pode ser reação? O sintoma aqui era sangue nas fezes estabilizado há 6 meses. Você sempre nos ajudou muito. Maravilha, Drica, que bom. Drica, pode ser o início. Pode ser o início. Ainda é cedo para falar, né? É só o muco. Então, assim, tem um muco, mas teve uma irritabilidade, teve um excesso de produção de gases, a barriguinha ficou dura, atacou o refluxo, atacou a pele, né? Enfim, com crianças que têm mais mais de um sintoma, né? Ou que acomete mais partes do corpo, atacou a parte respiratória, entende? Só o muco, né? O que a gente sempre fala, muco isolado, a gente ainda não considera reação. E tem que entender o que é esse isolado, né? Isolado é isso que eu falei, é só ele. A criança não mudou em mais nada. Ainda não dá para garantir que é reação. Pode ser um início de uma reação, até pode, mas pode ser precoce, pode ser muito cedo para o TPO agora. Agora, claro, converse com o profissional de saúde que está fazendo o acompanhamento de vocês, tá? Estou passando aqui, gente, a minha visão. Duas frases aqui que vocês me mandam, é muito difícil saber a profundidade, a história de vocês, né? Eu faço aqui aconselhamentos gerais, nada do que eu falo aqui substitui o que o profissional de saúde que está fazendo o seu acompanhamento te fale, isso é muito importante, tá? Eu faço alertas, dou dicas, mas quem conhece a história de vocês é o profissional que está acompanhando vocês, tá, Drica? Então, assim, olhos mais atentos, ainda não dá para bater martelo que é reação. A Evelyn. Ju, boa noite, como faço para acabar com o refluxo da minha filha? Hoje tem 3 anos e ainda permanece. Aí ela me pergunta aqui de uma marca específica, né? Tá certo, entendi aqui. Essa marca ela é considerada bem hipoalergênica, gente, a gente tem que lembrar, porque o que acontece? Lembra, né, se vocês estão me acompanhando aqui na Semana PLV, na última live eu expliquei muito sobre o sistema imunológico da criança alérgica. É um sistema hiperreativo. Até coisa que não iria fazer mal para a criança, ele já reage, ele quer expulsar, ele não deixa entrar. Então, é um sistema hiperreativo. Então, a criança com alergia alimentar, ela pode fazer alergia a outras substâncias, a outros componentes de produtos, a pelos de animais, a epitélios de animais, né, tipo baratas, epitélio mesmo, né, células assim. Pode fazer alergia a pólen, pode fazer alergia ao látex, né, pode fazer, não estou dizendo que vá. Tem uma questão aqui que eu expliquei também na aula na live anterior, que é a marcha atópica. Se você perdeu, quem sabe para uma próxima live eu explico. Mas, então tem isso, a gente tem que alertar. Por exemplo, meu filho ele reagiu a lã, lindos casaquinhos de lã que as minhas tias-avós fizeram, tem tias-avós muito habilidosas,
ganhei um monte de casaquinho lindo. Minha mãe guardou minhas roupinhas, lavou, deixou no sol, pererê parará. Aí quando começou a usar e o João começou a empolar todo, eu falei, mãe, esse negócio velho de mais de 30 anos, pelo amor de Deus, tira isso daqui, não vou poder usar nada disso. Aí ele tinha ganhado alguns novinhos, assim, realmente novos, casaquinho de lã, coisinha de lã, né? E ele nasceu mais próximo do frio. E aí fui colocar nele, mesmo assim ele empolou todo. Então, é isso, é um sistema imunológico mais hiperreativo, pode reagir a outras coisas que não só alimentos. Então, a gente sempre tem que ter esse discernimento. Lógico que primeiro a gente vai pensar se tem leite de vaca ali. Se não tiver, pode ser uma outra substância, pode acontecer também, tá? Agora, refluxo, Evelyn, falei a primeira coisa aqui da live de hoje, espero que você tenha ouvido, né? Que ele pode ser totalmente ligado à alergia ou não. Nestes casos, aí tem que ser tratado com medicamento. Agora, primeira coisa, a gente pensa, a alergia está controladinha? Tá mesmo? Será que não está tendo nenhum contato aí com a proteína do leite de vaca ou outra proteína de alimento que causa alergia nela? É a primeira coisa. Se não, a gente pensa, né, conversa aí com o profissional, se não é o caso do refluxo em separado. Primeiro a gente pensa na alergia, estabilizou, não melhorou totalmente, conversa com o médico. Olha, essa é a questão de fazer um tratamento medicamentoso. Tá? Correu aqui, gente, peraí. Nossa Senhora, desceu. Ai, ai. Agora eu dei uma minerada, né? Tem hora que eu dou umas mineradas aqui. Nossa Senhora. Ai, ai, tem um primo de outro estado, ele fica me remedando com Nossa Senhora, que a gente não fala muito bem as palavras, tem hora que eu engulo palavra, né? Mineiro é assim. Além de engolir muito queijo, a gente engole palavras. Gente, aonde que estava a pergunta? Achei. Olha, tem uma que parece que é nutricionista, Nutrição GRS. Oi, doutor, estamos muito na dúvida sobre a PLV ou reação à vacina. Estava tudo bem até a vacina, tá? Uns 6 dias após a vacina, a bebê evoluiu com muito muco nas fezes no episódio de sangue. Desde então não melhora. Amanhã já completa 30 dias. Tirei tudo que tinha leite há uma semana, aparentemente tudo bem, mas segue com muito muco nas fezes. Me sinto impotente. Dá dúvida mesmo, tá? Dá dúvida mesmo. Principalmente se a criança não tinha nada antes, né? Aí vem a vacina e sensibiliza, aumenta a permeabilidade, inflama o intestino. E apesar de que os profissionais aí adoram falar que rotavírus não causa PLV, não tem estudo falando isso, não tem estudo, repito, tá? Tudo meu aqui é muito na base científica, não tem estudos científicos que comprovem que a vacina rotavírus causa alergia à proteína do leite de vaca. O que se fala é que é muito concomitante, assim, porque o tempo de aparecimento da alergia é muito próximo ao tempo da vacina rotavírus, que é aos 2, aos 4 e aos 6 meses, se na rede particular, e aos 2 e aos 4 meses, se na rede pública. Então, mas assim, tantos relatos, gente, é tanta coisa. Tem muita coisa na alergia que eu falo a parte científica, né? Porque eu me respaldo pela parte científica, mas aí quando eu vejo muita coisa acontecendo, eu fico, olha, mais estudos são necessários nessa área. Esse aqui também é um outro caso que eu acho que mais estudos são muito necessários nessa área. O meu filho apresentou uma piora gigantesca depois da vacina rotavírus. Ele já tinha apresentado os sintomas, então ele já tinha o intestino muito sensibilizado, né? Nesses casos, e inclusive em vários pacientes que depois chegaram a mim, aconteceu dessa forma também. Agora, neste caso aí, a gente tem que esperar, porque na bula da vacina ele fala que pode ter esse tipo de efeito colateral até 42 dias após a aplicação da vacina. Então, pode ser. Agora, alguns profissionais já orientam que deu sangue, por mais que seja da vacina, enfim, que já se tente restringir ali ao máximo a proteína do leite, né, para ver se tem uma melhora mais rápida. Esse tipo de conduta não é, vamos dizer assim, não está no consenso de alergia, entende?
Então, é complicado mesmo. Quando os sintomas aparecem junto com a aplicação da vacina, dá essa dúvida. É só vacina? É a PLV? Acabou que foi uma coincidência? Desenvolveu alergia à proteína do leite de vaca muito próxima do momento que foi dada a vacina? É complicado mesmo. Né? Mas alguns profissionais recomendam mesmo que se faça dieta nesse período para ver se tem uma melhora mais rápida do bebê, outros não recomendam. Esse assunto é bem complexo. Mas de qualquer forma ainda está no período que poderia solucionar. E de qualquer forma você já está fazendo a dieta, tá? Lembrando, é isso que eu queria te falar. Na bula da vacina falam até 42 dias após a aplicação. Então ainda está dentro do período que o próprio fabricante diz que pode ter reação à vacina. Né? E a reação da vacina pode ser muco, sangue nas fezes, dor, gases, sintomas bem gastrointestinais, porque a vacina do vírus vivo não tem leite, tá, gente, na rotavírus, não é porque tem leite. É uma vacina que tem o vírus vivo, é um vírus que causa inflamação intestinal, então algumas crianças, principalmente as que já têm o intestino mais sensível, podem ter esse tipo de reação. A Keila perguntando aqui. Keila, e eu não entro nessa aqui, não respondo. Né, assim, eu sou muito conservadora nesse caso. A Keila está perguntando, posso arrumar o cabelo, fazer alisamento, tintura, que contém chumbo? Gente, isso aí até foge do APLV, né? Enfim, né? Isso é para qualquer criança, né? A mãe gestante ou lactante, né? Que amamenta. É aquela questão, gente, os estudos mostram que pode ter riscos, né? Não tem muita quantidade, então você vai arriscar, então se for fazer, aí alguns médicos falam não fazer muito próximo, né? Como eu faço aqui, mechinhas, não pegar muito da raiz. Aí, essa parte, converse com a sua médica, tá? Que isso aí já é bem parte de pediatra, obstetra. Na minha época, eu preferi não fazer, não fiz nada, não pintei, deixei até quando eu amamentei, preferi não fazer, e depois já amamentando mais pro final, quando eu fiz mecha com tipo 2 dedos assim da raiz, com papelote para não encostar, então, né, mas converse com a sua médica. Não tem estudo mostrando que teria um risco maior para criança com alergia, entende? Entraria ali no risco normal de crianças mesmo. Ou se tem algum estudo nesse sentido, eu desconheço. A Tati perguntando aqui, Ju, gostaria de saber como fazer para melhorar a reação de dermatite atópica. Diarreia e dermatite atópica. Que a filha dela deu reação por causa do antibiótico. Pois é, gente, antibiótico é um problema. Tem que usar. O médico prescreveu, viu a necessidade, tem que usar. Agora, a gente tem que lembrar que antibiótico mata bactéria boa e ruim. Pode matar as bactérias boas do intestino e causar uma disbiose e uma desestabilização na criança, a PLV, principalmente que tem sintoma gastrointestinal, mas não só as que têm sintoma gastrointestinal, porque a gente sabe que o equilíbrio da flora intestinal está muito ligado com a ativação ou não ali das células de defesa. Então, isso pode acontecer, né? Então, dieta saudável, equilibrada, fibra, né? Para melhorar essa desbiose o mais rápido possível. Mas isso pode acontecer sim. Aí a Deise perguntando, doutora, a lactose pode ser tomada por quem amamenta filho com a PLV? Deise, depende. É aquele tipo de resposta que mãe de APLV odeia. Eu odiava escutar isso tal do depende, mas depende, gente. Eu não posso afirmar aqui, porque vai depender do nível de sensibilidade da criança com alergia alimentar. Porque a lactose, o que é? A lactose é o açúcar do leite. Criança não faz reação alérgica ao açúcar, faz reação alérgica à proteína. Só que essa lactose, que é usada como excipiente em alguns medicamentos, o que é o excipiente? É uma substância que é colocada ali junto com aquelas outras substâncias químicas para fazer um equilíbrio ali dentro do medicamento. Então, muitas vezes a lactose é usada como excipiente para equilibrar os outros componentes do medicamento. E aí, essa lactose, que é o açúcar do leite, é tirado da onde?
do leite. Faz uma espuma do leite, filtra, aí dependendo da marca, dependendo do medicamento, filtra, é ultrafiltrada. Dependendo do medicamento, não é ultrafiltrada e pode ter pequenas quantidades de proteína do leite que ficam aderidas àquela lactose e estão lá dentro do medicamento. Aí vai depender do medicamento, vai depender da quantidade de traços que tem ali e vai depender do grau de sensibilidade da criança. A gente acredita que a maioria não reaja, mas os bebês muito sensíveis, as crianças muito sensíveis. O que seriam crianças muito sensíveis? Criança que, por exemplo, reage a traço doméstico, reage via leite materno, é muito novinha e reage a muitos alimentos. É a criança que inala a proteína e tem reação, é a criança que toca nela com a mão suja de leite, ela tem reação. Então, essas são crianças tendem a ser mais sensíveis, tá? Então, nesse tipo de caso aí, se você já fez de tudo, tá tudo lindo, tudo certo, tudo redondo, tudo maravilhoso, a gente começa a suspeitar dos medicamentos e faz um teste. Conversa com o médico que te prescreveu o medicamento e faz um teste. Olha, se tem algum outro que não tenha lactose, para fazer um teste, se era isso, né, por acaso que está dando reação aí no seu filho. Aí a Keila falando aqui, tive consulta hoje pelo SUS, mas não me ajudou em nada. Ok, Keila, é complicado, né, porque assim, a questão do SUS, eu já trabalhei, estou falando com conhecimento de causa, já trabalhei numa unidade secundária, né, unidade regional secundária de atendimento, que são onde tem os profissionais especialistas dentro da rede de atendimento do SUS. A gente tem a camada primária, posto de saúde, e tem as unidades, né, as URS, unidade regional secundária, com os médicos especialistas, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que são as especialidades. E, gente, para chegar, né, para você conseguir no SUS marcar uma consulta com um especialista até chegar na consulta, demora, ou se demora. Geralmente tem que ir para uma fila, aí tem um local onde marca, dependendo de como funciona a rota, aí tem que passar primeiro lá pelo posto, que já demora para marcar. Aí o médico do posto tem que te encaminhar para a unidade secundária, que demora a marcar. Aí quando você chega na unidade secundária, isso me revoltava quando eu trabalhava lá. Eu falava, gente, mas para que isso? Por que faz isso com as pessoas? Por que faz isso com as mães e com os bebês e com os idosos? Com qualquer pessoa, independente da idade. Eu achava que era menor necessidade. Podia ser feito de uma forma mais humana. Marcava todo mundo, não estou falando que isso acontece em todas, tá, gente, na que eu trabalhei. Marcava todo mundo para 7 horas da manhã. Tipo assim, 15 pacientes, 7 horas da manhã. Chegava todo mundo lá, 7 horas da manhã. E aí, ao longo do dia, atendendo. Poxa, acontece. Aí você chega e a consulta ainda não consegue te ajudar no que você precisa. Balde de água congelante, né? É isso. Keila, então eu realmente espero que a Semana PLV esteja te ajudando bastante e na pergunta que eu te respondi também eu tenha conseguido te ajudar, tá bom? Aí tem aqui a Papinhas Saudáveis, falando que a filha dela está em dieta de restrição, mas o cocô ainda está verde. Gente, as fezes das crianças podem oscilar um pouco e na maioria das vezes não quer dizer nada. Pode ir ali do amarelo para o marrom, para o verde. É claro que a gente vai analisar isso num conjunto de sintomas. Então, assim, a criança sempre tinha um cocôzinho, né? Se for uma criança mais novinha, que tem aleitamento materno, é bem aquele cocôzinho mais ralinho, amarelo, com os gruminhos de leite, né? Então, vinha sempre naquele padrão. Aí, um dia veio verde. Aí, você já abre o olho. Mas aí veio verde, e se for só o verde a criança está bem clinicamente, está tudo certo. Agora, começou a vir verde, um cheiro mais podre, mais fétido mesmo, que é bem característico até da reação alérgica, né? Ou de uma virose, ou de uma infecção intestinal, enfim. Né? Mas quer dizer que alguma coisa ali no intestino não tá legal, já mudou a cor, mudou o cheiro, mudou a consistência, tá mais ralo, ou trancou a criança, deu prisão de ventre. Ou aumentou muito o número de evacuações, aumentou a frequência.
Aí a criança já está mais incomodada, mais irritada, então começou a estourar alguma coisa na pele, começou a dar chiadinho no nariz, entende? A gente vai começando a fazer a leitura da criança. Aí já pode ser que está no conjunto ali, está querendo dizer alguma coisa, uma reação. É uma desbiose, um desequilíbrio ali da flora intestinal? Pode ser. A Madalena falou, Ju, entrei no grupo do Telegram hoje. A médica tirou leite, derivados, ovo, trigo e tomate. Foi errado tirar tantos alimentos? Madalena, depende o que aconteceu aí na vida de vocês, a história clínica e tudo que já foi tentado antes de tirar isso tudo, né? Tem crianças, gente, que reagem a mais alimentos? Tem. Eu tenho pacientes que reagem a mais alimentos. É a maioria? Falar que criança reage a 6, 7, 8 alimentos? É a maioria? Não é. Não é a maioria. Mas tem? Tem. Agora, a gente tira todos os alimentos de uma vez e deixa o pau quebrar, deixa a mãe desnutrir, deixa a criança desnutrir, ter problema para alimentar, não saber o que fazer com a dieta e tal. Aí depois a gente vê, se estabilizar, tá tudo bem, mantém assim. Não é assim, né? Então tem que ver o que aconteceu aí. Não é quer dizer que está errado, mas provavelmente, né, a médica está acompanhando vocês, tentou alguma coisa antes e te esclareceu o que tinha que ser feito, te instruiu, você fez, ela avaliou, tirou suas dúvidas, não deu certo, aí ela está dentro de uma análise da dieta da criança, dentro de uma análise de reatividade cruzada entre alimentos, ela está fazendo o teste provavelmente com outros alimentos, né? Assim, aí a gente geralmente escolhe, né, um alimento por vez ou 2 no máximo para fazer um teste, não vai tirar 7 alimentos de uma vez, né, gente? Porque as crianças precisam comer, as mães precisam comer, né, e com qualidade. E a grande maioria não reage a tantos alimentos assim. Então, tudo tem que ser feito com muita análise, muito critério e muita segurança. Os testes, às vezes, porque principalmente para criança IgE não mediada, gente, ou mista, que pode não aparecer no exame, é difícil a investigação, é difícil essa análise, entende? Para saber qual é o alimento. Então tem que fazer análise, tem que estudar, tem que acompanhar, tem que tirar dúvida e principalmente tem que ter garantia que a mãe foi bem instruída em fazer tudo o que deveria ter sido feito antes. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no meu método, no meu processo de estabilização das reações alérgicas, tem 7 passos. Tirar outro alimento é o último dos 7 passos. Então, para as minhas alunas, eu garanto, né? Faço ali o acompanhamento com elas, tiro todas as dúvidas, que elas tenham passado pelos 6 primeiros passos, tudo aquilo está amarrado, está fechadinho, elas estão fazendo com primor, para depois a gente começar a pensar em outro alimento. Então, é isso, é o processo. Então, se esse processo foi feito, então tá, não tem erro, né? Tem que ver cada história, cada criança e o acompanhamento, né? Aí a Keila falando aqui que está desnutrida para amamentar. Keila, né, o que você está precisando é de aconselhamento, acompanhamento da dieta, né, gente? Porque se está se sentindo mal desnutrida, tá errado. Tá errada, a dieta está errada. Tem que melhorar a qualidade, tem que melhorar a quantidade. E se for necessário, dependendo do nível de restrição que a criança tenha, porque às vezes a criança realmente é uma múltipla alérgica, reage a muitos alimentos e a dieta fica complicada, né? O grau de sensibilidade às vezes é muito grande a muitos alimentos e a dieta fica complicada. Aí tem que suplementar. Mas mesmo dentro do que existe ali de possibilidade, gente, a quantidade de alimentos que a gente tem, né? A gente tem alimento pra caramba aqui no Brasil, graças a Deus, tanto de fruta, tanto de legume, tanto de verdura. A gente não mora em um país ultra mega frio que, né, ter acesso a fruta, legume e verdura, por exemplo, cereais, leguminosas, é dificílimo. A carne, a gente tem abundância de acesso à proteína animal aqui. Eu tô falando isso porque eu já viajei para alguns outros locais onde o consumo de carne é mais difícil, é bem mais difícil. Aqui a gente tem acesso, né? Então, assim, dá para fazer uma dieta equilibrada, sempre dá, sempre dá. Tem que ver o que a gente tem ali na mão, quais são as restrições,
E se algum nutriente ou outro, né? Fome não é para ninguém passar. Tá passando fome, tá errado. Fome, gente, é o sinal do seu corpo te avisando que você tá malnutrida. Né? Se você está em constante fome, não estou falando daquela fome assim, que é o corpo te lembrando que está na hora de comer, não é isso. Você come, está comendo ao longo do dia, todo dia está com fome, está fraca, está com dor de cabeça, está se arrastando. Isso é o corpo te avisando, você não está comendo os nutrientes necessários. Às vezes come quantidade, mas não come qualidade. Dá fome também. Né? Às vezes, por que a gente vê muito obeso com fome exagerada? Né? Tem outras questões também, mas tem uma parte, que isso é muito claro já na nutrição, que é o corpo falando, estou com fome de nutrientes certos, que você não está me dando, você está me dando quantidade de porcaria, e eu preciso de qualidade. O corpo não precisa de uma enorme quantidade, o corpo precisa de uma quantidade adequada, mas com excelente qualidade. E é isso que a gente tem que atentar dentro da dieta. Tá? Então, procurar aquela auxílio urgente aí. Ana Cristina falando que não está conseguindo assistir a aula. Ô Ana, mas por quê? O link, gente, para acesso ainda dá para pegar aqui, tá? Quem já está inscrita está recebendo o link por e-mail. Olhem na sua caixa de entrada, olhem no spam também, porque principalmente Hotmail é uma beleza para mandar tudo para o spam e para o lixo eletrônico. Então olhem lá, porque os e-mails estão sendo enviados diariamente com os links das aulas. Ai, Ju, perdi, não chegou, não tem problema. Vem aqui no meu perfil do Insta, clica aqui no meu perfil, tem um link lá em azul. Clica lá, o primeiro quadradinho é Semana PLV. Basta colocar o seu e-mail, você vai logar na página da Semana PLV para ter acesso às aulas. Faz isso. Agora tem que ver se a sua internet está legal aí, está rodando, porque é vídeo, né, gente? Vídeo puxa um pouquinho a mais. Então, tenha aí a certeza que você está no Wi-Fi. Se por acaso deu problema no Wi-Fi da sua casa no dia, pede do vizinho, vai lá na casa de um parente, entendeu? Dá aquela, fala, preciso de uma coisa urgente aqui, me ajuda aqui, preciso da sua internet, né? Porque precisa ter acesso à internet para conseguir ver o vídeo. Isso é fato, então tem que ver essa questão também. A Deise perguntando como aumentar o leite materno com filho alérgico a leite de vaca. Comendo de forma nutritiva, tendo organização ao longo do seu dia, se hidratando bem, e as demais dicas estarão amanhã na terceira aula da Semana PLV, recheadinha de dicas maravilhosas sobre como fica a alimentação da criança com alergia alimentar, das diversas idades e da mãe que está em dieta de restrição amanhã na aula da Semana PLV. Gente, tá imperdível a aula, imperdível. Vejam e depois me contem. Amanhã às 8 horas está liberado aí para vocês. Opa, vamos ver aqui. Aí ele falando aqui que já usou algumas técnicas que eu falei aqui na segunda semana PLV e o bebê dela já está apresentando melhora. Funciona, gente. O método está mais do que testado e aprovado. Funciona. Tem que ver, entender, aprender, ter acesso às informações corretas na hora que elas precisam, que você precisa daquela informação, fazer efetivamente, confiar, seguir o método. Tá aí, ó, tá aí, funciona. A Tainara, Ju, suas aulas são muito esclarecedoras, parabéns e Deus te abençoe. Amém, nós todas. Semana iluminada, depois que te conheci, consegui evitar o desmame desnecessário a tempo, yes! É isso, gente, é isso. Ó, o olhinho até brilhou aqui, tá? É isso, se eu já consegui passar esse tipo de mensagem, se já chegou aí e vocês conseguiram preservar o aleitamento, nossa, maravilhoso. Você conseguiu estabilizar o seu filho, como a mãe falou, né, gente? Se não tem aleitamento, nenhum julgamento aqui, tá tudo bem, tá? Mas a mãe que conseguiu, que quer, que precisa, enfim, tem ali todas as possibilidades de amamentar e acabou desistindo por falta de estímulo da família,
do profissional às vezes, ou no desespero, porque a criança não estabilizava e achou que, né, tirar o peito era a solução e não é. A grande maioria das vezes não é isso, não é isso. Enfim, né? Mas assim, já a criança estabilizou, conseguiu manter o aleitamento, a criança voltou à curva de ganho de peso. Eu recebo isso das minhas alunas assim todos os dias e é bom demais, bom demais. Todo o meu trabalho faz sentido. Tentando aqui umas perguntinhas um pouquinho diferentes, que tem muita coisa repetida e muita coisa que vai estar na aula amanhã e muita coisa que está na primeira aula e muita coisa que está na segunda aula da Semana PLV. Gente, aí eu fiz com o maior carinho para vocês, né? Maior carinho, tá lá na aula. A aulinha linda, fiz lá no meu novo estúdio de gravação, que é o quarto do João Arthur. O quartinho dele finalmente, nossa, o menino já quase fazendo 4 anos, agora que eu troquei, tirei o quarto de bebê. Até semana PLV da semana passada, da outra semana PLV, que era a 4ª semana, eu fiz alguns vídeos lá no quarto dele, era quartinho de bebezinho, agora já é um quartinho de menininho. Tá lá, quartinho do meu filho, nossa, poxa, fiquei dias aqui estruturando essa semana PLV linda para vocês, prestigiem. Aliás, gente, é para vocês, para mim não, meu filho já tá, graças a Deus, tolerante ao leite de vaca, à soja, à carne de porco, quase ao chocolate, mas eu já sei como fazer. Você sabe, tá segura? Tem as informações corretas? É para você. Tô fazendo para você. A Efigênia falando, Ju, boa noite. O que mais me preocupa é a alimentação do meu filho. Ele tem 1 ano e 2 meses. Efigênia, a aula de amanhã, tenho certeza que vai te abrir aí um mundo de possibilidades na alimentação da alergia alimentar, tá? Das crianças e da mãe com alergia alimentar. Gente, tem a Thaís me perguntando aqui de um monte de medicamentos. Tem que ler bula, tem que entrar em contato com o SAC para ver se compartilha maquinário se o seu filho for muito sensível, tá? Por que eu não fico falando, evito falar isso até, por exemplo, né? Eu falo com as minhas alunas, mas assim, sempre com essa ressalva, que é muito importante. Não confiem no que eu estou falando naquele momento de um produto ou um medicamento, não confie no que você viu no grupo de mães, não confie no que te foi prescrito, sabe por quê? Porque pode mudar a composição a qualquer momento. A indústria de alimentos pode mudar a composição, como aconteceu com cerca de 9 produtos esse ano, né? Mentira, o ano de 2019, já viramos o ano, com o ano de 2019, cerca de 9 produtos mudaram a composição, eram produtos já amplamente utilizados pelas crianças a PLV sem reação, eles mudaram a composição, mudaram o maquinário, começaram a compartilhar maquinário, mudaram a composição e as crianças começaram a reagir porque com o costume de utilizar aquele alimento ou aquele medicamento ou aquele produto, a gente para de ler rótulo, né, gente? Vai falar aí que é mentira. Eu vi lá no grupo, é limpo, vou usar para o meu filho, pá, mudou, todo mundo fazendo reação. Então, assim, é trabalhoso? Não é fácil. Não, é trabalhoso. Mas é muito menos trabalhoso você pegar ali toda vez ler do que o seu filho entrar em reação. Aí você tem que comprar medicamento caro, comprar um monte de fralda por causa da diarreia, correr com ele para emergência, ter que marcar uma consulta de emergência, entende? É melhor ter trabalho prevenindo para buscar informação, para ter acesso ao que você precisa fazer, do que ficar gastando seu precioso coração, né? Porque eu acho que o pior é a dor que a gente tem vendo-os sofrer, fazer um português bonitinho aqui, né? Vendo-os sofrer. O que mais a gente gasta é o coração, depois é o nosso precioso tempo, que eu acho que é um outro tesouro que mãe tem, é tempo, a falta de tempo, é tanta coisa para fazer, a gente tem que organizar e usar de forma inteligente o nosso tempo. E dinheiro, né, gente? Queria ter um pezinho de dinheiro aqui em casa, tenho não, tem que trabalhar mesmo. Mas eu prefiro sempre, de forma inteligente, usar o meu dinheiro, o meu tempo, priorizando o que eu tenho que aprender para focar na saúde do meu filho. Eu não quero gastar
meu coração, o meu tempo e o meu dinheiro só com a doença do meu filho. Remédio, remédio, corre para emergência, consulta, faz isso, faz aquilo, internação e lá vai. Né? Então é muito melhor no caso de alérgicos, gente, a gente entender o que tem que fazer e gastar tempo com dinheiro que for, mas para entender, ter acesso à informação que vai trazer a saúde para o seu filho. Estabilizou, está crescendo e se desenvolvendo bem com saúde, você para de gastar dinheiro com a doença, você para de gastar dinheiro com a reação. E fora que o coração fica outro nível de coração de mãe, né? Porque gastar coração é penoso. Ver filho sofrer, como eu falei aqui no início da live, é penoso. Então, vamos ser inteligentes com tudo na vida, com tudo, né? E essa parte da saúde é muito importante. E a gente esquece, o prevenir é sempre melhor do que remediar. Gasta menos tempo, menos coração e menos dinheiro. Faz a conta aí. Sou mãe de APLV, você é. Putz, grilo, tanto que eu gastei. Ai, soltei até um palavrãozinho aqui. Que eu gastei com meu filho tendo reação, não era brincadeira, não. E o desespero que a gente fica, desestabiliza a casa toda, vira um caos, a maternidade vira um caos, você tá sempre com o coração na boca, sabe? Da taquicardia, a gente envelhece de nervoso, é terrível. Vamos focar na saúde dos nossos filhos, não vamos focar na doença. Lógico, deu o sintoma, deu a reação, tem que fazer alguma coisa, em alguns casos tem medicamento, em outros nem tanto, né? Dependendo do tipo de reação que tenha, tem hora que respirar e deixar desinflamar, tem algumas coisas que a gente pode fazer para agilizar, que não são medicamentos, mas vamos focar na saúde, não vamos perder nosso tempo tratando doença, né? Isso é importante para tudo, não estou falando só de alergia alimentar não, tá? Por isso que a alimentação é base para muita coisa, a alimentação é base para a saúde, né? E é o meu, como nutricionista, é sempre a minha fala aqui. Vamos focar na saúde, vamos focar na alimentação. A Evelyn perguntando aqui, gente, uma marca específica, que é a Granado, que é hipoalergênica, muitas crianças toleram, mas a criança que tem dermatite atópica, que já tem essa pele mais ressecada, não é uma linha legal mesmo não, Evelyn. Consulte aí, tem outras linhas mais apropriadas. Olha aí com o alergista que está fazendo o acompanhamento da sua filha que tem dermatite atópica. Tem outros cremes mais adequados. A linha da Granado resseca. Não é legal para quem tem dermatite atópica, tá? Não é mesmo não. Maravilha, gente. Ó, tentei responder o máximo diversificando aqui, né? E eu acho que a mensagem do dia que fica é essa. Gaste sua força, seu envolvimento, seu comprometimento, a sua energia, o seu coração, o seu tempo e o seu dinheiro com a saúde do seu filho. Tá aí a Semana PLV para vocês. Né? Eu foco na saúde. A gente foca em estabilizar, em dar uma boa nutrição, uma boa alimentação, para que não tenha, inclusive, no futuro, problemas graves decorrentes de toda essa caminhada que não foi bem estruturada aí, né? Não teve, às vezes, o auxílio. Não estou falando que é culpa de vocês, não, tá, gente? Por favor, não é isso. Né? Mas a gente precisa de ajuda. Ir sozinha nessa caminhada, você pode até chegar lá no final, vai chegar a cura. Se Deus quiser, vai chegar para todas as crianças. Mas como que o seu filho vai chegar no final dessa caminhada? Como que você vai chegar no final dessa caminhada? Como que a sua família vai chegar no final dessa caminhada? Isso é importante, isso é muito importante. Na aula passada eu falei dos meus traumas aqui, que a alergia deixou, porque no início, muito perdida, tentei fazer o que a médica falou, tire leite derivados, leia rótulo, achei que com isso ia dar certo e não deu. Não foi bem assim, o buraco era bem mais embaixo. Então, assim, fiquei traumatizada de verdade, só para não repetir, porque eu sei que muitas mães já viram a outra aula, mas para vocês terem uma noção do nível de trauma que eu fiquei, tá, gente? Tô falando de mim, não tô falando, né? Às vezes algumas de vocês se identificam aqui comigo, mas eu fiquei no nível de trauma, eu queria ter 3 filhos e vai ser o João Arthur mesmo. Não consegui desbloquear isso em mim, não consegui, tentei,
rezei, pensei, enfim, foi uma opção minha, tá? Mas por tudo que eu passei com meu filho, que me arrepia até de lembrar dos primeiros 5 meses. Então, enfim, não precisava ter sido assim, sabe? Podia ter sido diferente. Ah, se eu tivesse o controle para voltar 4 anos atrás e fazer tudo diferente, com a cabeça que eu tenho hoje, né? Ou podia ter sido muito diferente, quem sabe, né? Poderia até ser que eu resolvesse ter mais filhos, que eu lembrasse de gostar do início da minha maternidade. Eu não gosto. Gente, o meu nível, vou falar uma coisa aqui pra vocês, de coração, assim, abrindo meu coração de verdade, tá? Isso é terrível, né? Eu travo a minha boca porque, enfim, é uma coisa minha, é um sentimento muito meu, ninguém tem nada a ver com isso. E talvez a maioria de vocês não tenha, mas eu tenho isso. Eu vejo uma mulher grávida, olha o nível do que o não entender os processos do tratamento da alergia no início com meu filho fizeram comigo. Eu entendo, eu sei que é trauma, né? Tenho que trabalhar isso, terapias, enfim, eu vou chegar lá. Mas eu vejo uma mulher grávida na rua, me dá arrepio, vocês acreditam? E na minha cabeça vem a palavra assim, ai, coitada. Olha que loucura, que coitada nada, né? Uma bênção, uma divindade, enfim, é um filho, poxa vida, é a coisa que mais faz sentido e realiza algumas mães, enfim, né? O maior amor do mundo, não julgando aqui quem não tenha filhos também, tá, gente? Pelo amor de Deus, sem julgamentos. Mas olha o nível de trauma que isso me deixou, isso é muito, muito sério. E para ter me deixado esse nível de trauma, imagina o quanto meu filho não sofreu nos meus braços. Então, assim, né? Fica esse recadinho para vocês aqui hoje e sempre como mãe de alérgico abrindo meu coração aqui para vocês. Tchau, tchau, até mais.